Você já se perguntou se estamos realmente vivendo os últimos dias, como muitos acreditam? Ou será que, na verdade, há algo mais por trás das famosas profecias bíblicas sobre o fim do mundo? As interpretações sobre o Apocalipse têm gerado debates e até pânico ao longo da história, e muitos continuam a questionar: o fim está perto? Neste vídeo, vamos desmistificar as profecias do fim dos tempos, analisando as diferentes interpretações e tentando entender o que a Bíblia realmente diz sobre o Apocalipse. Abordaremos as várias visões de diferentes grupos cristãos e discutiremos como essas previsões afetaram a sociedade em momentos passados, trazendo à tona a questão fundamental: existe uma forma correta de entender essas escrituras? Nos próximos capítulos, exploraremos o papel da Bíblia nas profecias do fim, as falhas de previsões passadas, o impacto da desinformação e como podemos abordar o tema de forma mais crítica e calma. Então, continue conosco para descobrir como lidar com esse tema complexo e, acima de tudo, como manter a serenidade em meio às previsões apocalípticas. Para começarmos a entender melhor as diferentes formas de interpretação das profecias, vamos explorar as principais visões de diversas denominações sobre o fim dos tempos. A interpretação das profecias bíblicas. Quando se trata das profecias bíblicas, uma das primeiras questões que surgem é: como diferentes grupos cristãos as interpretam? A resposta não é simples, já que existem diversas abordagens que variam dependendo da tradição teológica e da leitura das Escrituras. Por exemplo, algumas denominações acreditam que as profecias de eventos como o Apocalipse se referem a um futuro próximo, enquanto outras veem essas passagens como eventos que já ocorreram no passado ou como representações simbólicas de questões espirituais mais profundas. Entre os grupos que veem as profecias de maneira literal, temos, por exemplo, os evangélicos e os fundamentalistas, que frequentemente destacam um fim iminente do mundo, geralmente ligado ao retorno de Cristo e à instalação de um novo reino. Eles tendem a se concentrar em passagens como o livro de Apocalipse, acreditando que a atualidade do mundo está prestes a ser transformada em um evento apocalíptico. Por outro lado, a Igreja Católica e muitas tradições protestantes mais liberais veem essas passagens de forma mais simbólica ou histórica, argumentando que elas se referem a períodos específicos da história cristã e não necessariamente a um fim imediato do mundo. Teólogos contemporâneos, por exemplo, defendem a ideia de que as profecias se cumprem ao longo do tempo, sendo interpretadas de acordo com os contextos históricos em que surgem. Agora vamos explorar algumas previsões de fim do mundo que, ao longo da história, falharam em se concretizar. Exemplos históricos de fim do mundo. Ao longo da história, as previsões sobre o fim do mundo não faltaram. Muitas delas foram amplamente divulgadas, mas acabaram se revelando falhas, gerando decepções, questionamentos e até pânico entre as pessoas que acreditaram nelas. Esses exemplos históricos nos mostram a importância de refletirmos sobre as interpretações das profecias bíblicas e como, por vezes, a ansiedade pode tomar o lugar da razão. Um dos casos mais conhecidos é a previsão de 1844, quando o movimento dos Adventistas do Sétimo Dia previu que o retorno de Cristo aconteceria nesse ano. A expectativa de um fim imediato do mundo levou milhares de pessoas a abandonarem suas casas, venderem suas posses e se prepararem para o grande evento. Porém, como todos sabemos, nada aconteceu, e esse episódio ficou conhecido como a Grande Decepção. Esse fracasso histórico trouxe sérias consequências, mas também serviu para moldar a maneira como os adventistas e outros grupos cristãos abordam as profecias. Outro exemplo recente aconteceu em 2012, quando uma interpretação errada do calendário maia gerou pânico global, com muitas pessoas acreditando que o fim do mundo era iminente. Livros, filmes e notícias sensacionalistas amplificaram essa crença, levando algumas pessoas a mudar drasticamente suas vidas. Quando o ano terminou sem nenhum apocalipse, muitos se perguntaram como poderiam ter sido tão facilmente influenciados. Esses casos mostram como, muitas vezes, o medo e a desinformação podem distorcer a verdadeira mensagem das Escrituras e das profecias, desviando o foco do que realmente importa. Com base nesses exemplos históricos, é possível ver como o pânico e a desinformação podem tomar conta, especialmente quando se tratam de previsões apocalípticas.
Vamos agora discutir como esse pânico pode afetar as pessoas e as sociedades. O perigo do pânico e da desinformação. Quando o tema é o fim do mundo, o pânico pode se espalhar rapidamente, muitas vezes alimentado pela desinformação. Em um cenário onde as profecias apocalípticas ganham destaque, seja por meio de pregações ou teorias não verificadas, as pessoas podem se sentir pressionadas a agir por impulso, sem considerar as consequências. O medo de um fim iminente pode levar a decisões irracionais, como abandonar empregos, vender bens e até mudar de cidade, tudo em nome da preparação para o que está por vir. Esse comportamento, muitas vezes, é exacerbado pelas redes sociais, onde as informações circulam rapidamente, nem sempre acompanhadas de fontes confiáveis. Fake news sobre eventos apocalípticos podem se espalhar como fogo, criando um clima de ansiedade. Um exemplo clássico ocorreu em 2012, quando a ideia de que o calendário maia indicava o fim do mundo levou milhões a se prepararem para o evento, muitos até se mudando para a zona segura ou construindo abrigos improvisados. Quando o ano passou sem qualquer cataclismo, muitos ficaram envergonhados e frustrados, mas outros continuaram a buscar respostas para o que havia acontecido. Além disso, a desinformação pode afetar não apenas os indivíduos, mas também as comunidades como um todo. Quando líderes religiosos ou influenciadores disseminam previsões errôneas, isso pode criar divisões e até afetar a saúde mental de grupos inteiros. O pânico coletivo é perigoso, pois pode distorcer a verdadeira mensagem das Escrituras e gerar um ciclo vicioso de medo e confusão. Agora vamos ver por que é tão importante adotar uma abordagem crítica na interpretação das profecias bíblicas. A necessidade de uma abordagem crítica. Ao lidarmos com as profecias bíblicas, é essencial adotar uma abordagem crítica e contextualizada. Muitas vezes, as passagens sobre o fim do mundo são lidas de forma isolada, sem considerar o contexto histórico, cultural e literário em que foram escritas. Para uma compreensão mais profunda e equilibrada, é necessário olhar para as Escrituras não como previsões imutáveis e literais de um apocalipse iminente, mas como textos que, embora repletos de simbolismo, refletem uma mensagem de esperança, alerta e transformação espiritual. Estudiosos e teólogos há muito tempo defendem a importância de entender as profecias dentro do contexto histórico e cultural da época em que foram registradas. Por exemplo, o livro de Apocalipse foi escrito em um período de intensa perseguição aos cristãos, e muitas das imagens apocalípticas nele contidas eram, na verdade, metáforas que expressavam as dificuldades enfrentadas pelos cristãos no Império Romano. Essas imagens não devem ser lidas como descrições literais de um fim do mundo físico, mas como representações de vitórias espirituais e da fidelidade diante das adversidades. Além disso, a interpretação das profecias deve considerar as diversas formas de linguagem usadas na Bíblia, como o gênero apocalíptico, que é caracterizado por visões simbólicas e cheias de metáforas. Isso é crucial para evitar interpretações extremas ou alarmistas. Ao analisar essas passagens de maneira crítica, podemos entender que elas não precisam gerar pânico, mas podem nos ensinar sobre perseverança, fé e o significado profundo da esperança cristã. Ao promover uma leitura mais crítica, evitamos cair em armadilhas de interpretações distorcidas, e podemos adotar uma visão mais tranquila e focada no propósito espiritual das profecias. Ao final, compreender as Escrituras de forma equilibrada nos dá uma sensação de controle e paz diante de um tema tão carregado de incertezas. Como essa abordagem pode nos oferecer tranquilidade e segurança em meio a tanto alarde apocalíptico? A promessa de compreensão e tranquilidade. Após explorarmos as diferentes interpretações das profecias bíblicas e o impacto que o pânico e a desinformação podem causar, chegamos à conclusão mais importante. Entender as profecias de forma equilibrada e racional nos oferece uma sensação de paz e controle. Ao abandonar as visões alarmistas e focar na verdadeira mensagem que as Escrituras transmitem, podemos viver com mais serenidade, sem o peso de uma iminente catástrofe. A Bíblia, longe de ser um livro que provoca medo, é uma fonte de esperança e ensinamentos espirituais. As profecias, quando interpretadas corretamente, não falam sobre a destruição sem fim, mas sim sobre a transformação. Elas nos ensinam a viver com fé, perseverança e paciência, lembrando-nos de que,
Independentemente do que venha a acontecer no futuro, a nossa vida espiritual e a nossa conexão com Deus são o que realmente importa. A ideia de um fim do mundo iminente pode ser uma distorção das Escrituras, mas o verdadeiro ensinamento é que sempre há a possibilidade de uma renovação espiritual e uma nova esperança. Além disso, ao estudar as profecias com uma mente aberta e crítica, não apenas evitamos o pânico, mas também desenvolvemos uma visão mais clara sobre o futuro, com menos medo e mais compreensão. Esse entendimento profundo nos permite viver o presente de forma mais tranquila, confiando que, mesmo diante de tempos difíceis, a mensagem central da Bíblia é uma de redenção e vida nova. Por fim, vamos concluir este vídeo com uma reflexão sobre como podemos aplicar todo esse conhecimento e entendimento das profecias no nosso cotidiano, mantendo a calma diante das incertezas do futuro. Ao longo deste vídeo, abordamos as diferentes maneiras de interpretar as profecias bíblicas e como essas interpretações podem influenciar a maneira como vivemos o presente e encaramos o futuro. Vimos que, enquanto alguns acreditam em um fim iminente do mundo, outros preferem ver as profecias de forma simbólica ou histórica. Discutimos também os exemplos de previsões apocalípticas que falharam ao longo da história e como o pânico e a desinformação podem afetar negativamente as pessoas. Porém, a verdadeira mensagem que a Bíblia nos oferece é uma de esperança e renovação espiritual. Ao adotar uma abordagem crítica e equilibrada, podemos compreender as profecias de forma que, em vez de nos gerar medo, nos conduz a uma vida mais plena, com fé e confiança. Ao entender as Escrituras em seu contexto, podemos viver o presente com mais tranquilidade, sem nos deixar consumir pela ansiedade do desconhecido. Compartilhe suas reflexões nos comentários e lembre-se: a compreensão traz paz. Continue explorando a Bíblia com mente aberta e coração tranquilo. Obrigado por assistir. Se você achou esse conteúdo valioso, não deixe de curtir e compartilhar com amigos que também possam se beneficiar dessa reflexão. Até o próximo vídeo.